Então, a regência do verbo esquecer e lembrar. Primeiro de tudo, você sabe o que é um verbo pronominal? Para entender regência do verbo esquecer e lembrar, você precisa saber o que é um verbo pronominal. Verbo pronominal é o verbo que ele é conjugado com auxílio do pronome oblíquo. Por exemplo, o verbo queixar-se. Sim, isso mesmo. O nome do verbo é queixar-se. O se entra por quê? Porque ele é parte integrante do verbo, ele faz parte do nome do verbo. Então, você não conjuga o verbo queixar-se sem pronome. É eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Então, os verbos esquecer e lembrar, se eles forem construídos como verbos transitivos e indiretos, eles serão obrigatoriamente pronominais. Além de aparecer o objeto indireto, tá vendo? Além de aparecer o objeto indireto, como tem aqui, tem que aparecer também o quê? O pronome. Por quê? Porque o verbo esquecer e lembrar, usados como verbos transitivos e indiretos, eles serão obrigatoriamente pronominais. Então, veja o seguinte. Se você tem aqui o objeto indireto, com o verbo esquecer e lembrar, tem que aparecer obrigatoriamente o pronome, tá? Agora, os verbos esquecer e lembrar, eles poderão ser transitivos diretos. Então, nada de colocar pronomes oblíquos com eles. Por exemplo, aqui, o verbo esquecer, ele traz o objeto direto, que é o nome dela. Então, vejam que não tem pronome. Então, tem gente que erra, coloca bem assim, ó, lembrei-me tudo. Lembrei-me tudo. Está errado, você não pode escrever lembrei-me tudo. Por quê? Porque o verbo esquecer e lembrar, se eles tiverem o pronome, vai ter que aparecer o objeto indireto. Por quê? Porque ele vai ser obrigatoriamente transitivo indireto. Então, veja por aqui o exemplo que eu coloquei. Ó. Ou você diz, a história é essa, ó, quem esquece, esquece algo. Ou quem se esquece de algo. Então, vejam aqui, nos exemplos que eu coloquei aqui, eu esqueci o quê? O livro. Então, vocês têm aqui o objeto direto, verbo transitivo direto. Então, não aparece pronome, não pode colocar. Mas se eu escrever esquecer-me de alguma coisa, esquecer-me de quê? Do livro, com objeto indireto, então o verbo vai ser um verbo transitivo indireto, aí esse pronome, ele vai fazer parte do verbo. Por quê? Porque o verbo esquecer, transitivo indireto, ele passa a ser um verbo pronominal, tá? Então, ou você diz, lembramos tudo, com objeto direto, o verbo transitivo direto, vejam que aí eu não coloquei pronome, ou você diz, lembramos-nos de tudo. Por quê? Porque dessa vez eu coloquei objeto indireto, então o nos é parte integrante do verbo lembrar, o verbo transitivo indireto é verbo pronominal, e aí o pronome é obrigatório. Então, olha só, nestas frases, eu coloquei o pronome relativo cujo, tá vendo? E eu já ensinei em algumas aulas online, aí, em aulas anteriores, que o pronome relativo cujo, se o verbo, onde está o pronome relativo cujo, no caso aqui é o verbo lembrar, ele exigir preposição, a preposição deve ser colocada antes do pronome relativo. Então, o verbo lembrar aqui, ele está sendo acompanhado do me, do pronome oblíquo. Então, o verbo lembrar vai ser um verbo transitivo indireto. E aí, a preposição tem que ser colocada antes do pronome relativo. Então, corrigindo aí, temos, esta é amiga de infância, de cujo sobrenome não me lembro, porque o verbo lembrar aqui, ele é um verbo pronominal, tá? Agora, se eu tiro o pronome, vejam que aqui eu tirei o pronome, aí ele passa a ser um verbo transitivo direto. E aí, o que acontece? Não coloca a preposição.
Então, essa é a regência do verbo esquecer e lembrar. Aqui em cima tem umas questõezinhas. Ó, tem uma questãozinha. Então, vamos lá. Qual o item que respeita a norma padrão, né? Esquecemos-nos daquelas regras gramaticais, tá? Então, aqui está correto, porque o verbo esquecer trouxe o objeto, o pronome e trouxe o objeto indireto. Gente, a questão é a alternativa que a regência respeita a norma padrão. Então, a letra A respeita, tá? Os professores avisaram. Avisaram de quê? Da prova. A quem? Aos alunos. 2 objetos indiretos, está errado. Os professores avisaram. Quem? Os alunos. Objeto direto, tá vendo? De quê? Da prova. Aqui está errado por quê? Porque tem 2 objetos indiretos. Se o verbo é transitivo direto e indireto, tem que ter o objeto direto e o objeto indireto. Deve-se obedecer a quê? Ao português. Então, está errado também, está errado também. Assistimos, no sentido de ver. Assistimos a uma aula brilhante, está errado. E todos aspiram término do curso. Aspirar no sentido de desejar, almejar, pede a preposição a. Então, a única alternativa correta aqui é o verbo esquecer, pronominal, com objeto indireto. Espero que vocês tenham entendido.